Campinas tem um nome que é uma história para a fotografia e que vai além do nome de uma rua importante ali no bairro Botafogo. Estou falando de École Florence, ou abrasileirado Écoles Florence, que em 1883, morando em Campinas, esse francês inventou um processo fotográfico revolucionário, mesmo estando no país onde a tecnologia não era das mais avançadas. Sábado é o Dia Internacional dos Museus e Campinas ganha um novo espaço, inaugurando a Sala École Florence no Museu da Imagem e do Som da cidade. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar no Manhã Bandeirantes com a Ana Angélica Costa, que é responsável pela coordenação artística e pela pesquisa, juntamente com a Débora Bruno, a respeito de Écoles Florence. Bom dia para você, Ana Angélica, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. É um prazer para mim poder estar aqui, falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vai ser um momento muito importante a inauguração dessa sala, né? É uma homenagem mais do que em tempo, né? O Florence, né? Esse ano a gente comemora 200 anos da chegada do Florence ao Brasil e 220 anos de nascimento do Florence. E ele fez uma invenção isolada da fotografia aqui na cidade de Campinas, né, que se chamava de Vila São Carlos, em 1833, que foi antes, inclusive, da data considerada como a data mundial da invenção da fotografia, que foi feito pelo Daguerre em 1839 na França. Mas pelo fato dele estar isolado, né, aqui, né, toda a comunicação naquela época era muito mais difícil, né, essa invenção demorou muito tempo a ser descoberta, inclusive pelos historiadores da fotografia, né, então a gente está muito feliz, né, de poder trazer essa figura, né, e ele na verdade era um múltiplo inventor também, além de artista, ele fez várias invenções, né, além da fotografia, várias formas de impressão. Ele, inclusive, inventou um método de codificar as vozes dos animais em partituras, né? Então, assim, era um super-homem do século XIX, né? Que conseguia inventar coisas para lidar com as dificuldades, né? Que ele tinha no dia a dia, no fazer dele, né? Na profissão dele. A gente está muito feliz de poder inaugurar essa sala. Ela tem o patrocínio do PROAC, por meio de um edital de exposições inéditas do estado de São Paulo, e a programação vai contar com uma mesa de inauguração, que vai ter um debate, com a presença da Fernanda Pita, que é curadora e professora do MAC, Rubens Fernandes Júnior, que é um grande pesquisador e curador de fotografia também, e Sérgio Burdi, que é o coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles. Tudo isso com a mediação da Francis Lee, que é superintendente do Instituto École Florence, que vem realizando muitas pesquisas, né, e difusão dessas invenções dele, e que foi uma parceira, né, assim, o Instituto foi um parceiro constante para a viabilização, né, tanto da pesquisa para a exposição, quanto dos materiais, enfim, foram muito importantes, assim, nessa documentação, né, e difusão das obras e dos inventos de Florence. Tiago Prudente, conosco no Manhã Bandeirantes, Ana Angélica Costa, coordenadora artística e pesquisadora desse novo espaço que Campinas ganha a partir de sábado no Museu da Imagem e do Som, a Sala École Florence. Muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. O Instituto Moreira Salles, né, que tem uma parte significativa da obra e dos documentos do École Florence, né? Uma vez estava fazendo uma reportagem lá e o pessoal estava comentando sobre isso. E eu queria falar e queria perguntar, acho que é uma curiosidade de todo mundo, não sei se consegue nos ajudar,
por que Hércules Florence veio parar em Campinas? O que esse francês veio parar na então Vila de São Carlos? Existe uma explicação para isso? E também queria falar sobre o que a gente tem do trabalho dele, que as pessoas vão encontrar, e da importância desse novo espaço no Museu da Imagem e do Som para a cidade, ainda mais de reconhecer uma figura tão importante da história da nossa cidade e, claro, da história do Brasil e do mundo. Bom, o Florence chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro, né, e logo depois ele embarcou na expedição Langsdorff, que foi uma expedição patrocinada pelo Barão de Langsdorff, pelo governo da Rússia, né, hoje em dia, inclusive, muito da documentação, né, e muito dos desenhos dele estão na Rússia. E foi uma expedição em que ele adentrou, né, o Brasil, né, passando pelos estados do Mato Grosso, Amazonas, Pará, e ele ficou muito encantado, né, assim, com imagina um francês chegar aqui, né, no meio dessa exuberância, né, de fauna, flora, e ficou encantado com a vida, né, e com essa exuberância aqui. E em Campinas, ele acabou se casando com a primeira esposa, que era filha de um boticário também da cidade. Então, ele fixou residência aqui. E aqui ele começou a se relacionar e fazer essas invenções todas, né? Ele trabalhou muito com impressão, né, queria registrar e difundir, né, isso que ele percebeu durante a expedição, que era toda essa riqueza, né, da fauna e da flora do Brasil, e aí acabou que morou 50 anos, até o fim da vida dele, em Campinas, né, então assim, ele passou a maior parte da vida dele aqui em Campinas, né, e começou a se relacionar eu acho que com os pesquisadores, com os intelectuais, tinha um boticário, né, que aparece muito nos escritos dele, né, e eu acho que de alguma forma Campinas conquistou, né, esse franco-monegasco, né, porque ele é francês, mas ele viveu também, e uma parte da família dele é de Mônaco, né? E então, assim, eu acho que é muito importante a gente, a importância dessa sala, né, principalmente assim no Museu da Imagem e do Som, né, porque ele teve também essas pesquisas com o som, né, então eu acho que é bem emblemático ele estar no MIS, né, no Museu da Imagem e do Som, para a cidade de Campinas, porque dos habitantes de Campinas não conhece a história, não sabe que foi feita uma invenção da fotografia aqui, né, e não conhece a história do Florence mesmo, né. Ele também foi a primeira pessoa a dar o nome de fotografia, né, que é fotografia, né, a impressão pela luz, para essa técnica que hoje em dia, né, é tão disseminada no mundo, né? Então, esse também é um outro pioneirismo dele. E a gente conversa com pessoas, às vezes, até ligadas à cultura, e quase ninguém conhece essa história. Então, assim, essa sala, ela vem justamente assim, para a gente se orgulhar dessa figura, né, conhecer e saber falar um pouco sobre ele para as outras pessoas, né, e principalmente para essa nova geração, né. A gente vai ter um programa educativo com visitação de escolas, né, justamente para trazer esse conhecimento para quem está crescendo, se desenvolvendo, para passar para as outras gerações. 11h16, nós estamos conversando com a Ana Angélica Costa, coordenadora artística, pesquisadora do espaço que Campinas ganha neste final de semana, a Sala Hércules Florence, no Museu da Imagem e do Som de Campinas. A inauguração é no sábado e no domingo, Ana Angélica, tem um evento que já se tornou uma tradição na cidade. É a Caminhada Fotográfica Hércules Florence. 24ª edição, quem está nos acompanhando pode participar, é um evento exclusivo para fotógrafos profissionais ou para quem é apaixonado pela imagem também as portas estão abertas? Não, é um programa para todo mundo, famílias inclusive, não é uma caminhada longa,
né? Dessa vez a gente vai passar por alguns marcos mais ligados realmente à história do Hércules Florence, uma casa onde ele viveu, o busto, né? Tudo isso com um historiador como guia, né? Então, assim, acho que vai ser uma caminhada super, super interessante, né? Para quem quiser fotografar ou para quem quiser só fazer a caminhada sem fotografar também. E a gente está, inclusive, com uma parceria com a Wikimedia, que vai ensinar a criar verbetes e postar as fotos dentro da Wikimedia, né? Vai ter uma espécie de uma pequena aula, um tutorial antes da caminhada, para quem quiser, né, abastecer esse acervo de imagens com as imagens feitas durante a caminhada. Ana Angélica Costa, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho e todos convidados para o próximo sábado conhecerem a Sala Hércules Florence no Museu da Imagem do Som de Campinas. Isso, eu que agradeço, venham todos, esperamos vocês para a abertura da sala a partir do meio-dia. Quem quiser vir para a palestra chega às 10, quem quiser vir direto para a sala ao meio-dia. 11 horas 18 minutos, nós que agradecemos a Ana Angélica Costa falando desse novo espaço cultural aqui da cidade de Campinas.